Caião, e por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não em placa? Essa frase não em placa. Porque é contra... Por que a palavra fraqueza, ainda mais embutida nessa frase, ela toda nossa natureza pecaminosamente diabólica, como Deus sereis. A gente quer ter os poderes de Deus. A gente não quer jamais entender que depois que nós quisemos ser deuses, nós nos animalizamos como nunca antes. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Quando se nos disse, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, e nós dissemos, nós queremos e nós pegamos, não nos tornamos como Deus conhecedores do bem e do mal. A gente faz o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Romanos 7, assim. Frequentemente, o bem que eu deveria fazer, eu nem percebo qual é. O que eu estou fazendo é mal e eu nem enxergo de tão idiota que eu sou. Em outras palavras, eu não me divinizei, eu me animalizei, menos do que animais que conservam mais instinto, mais sabedoria natural do que nós humanos, que sem muito cuidado do mundo e tecnologia estamos perdidos na Terra. Viramos alienígenas do nosso próprio habitat. Então, nós, depois da queda, como o nosso surto era ser como Deus, tudo que a gente mais abomina é dizer, seja homem. E viva as implicações de ser homem, com todas as ambiguidades da sua fraqueza, com honestidade de reconhecê-la e com a sinceridade de melhorar-se diante de Deus, e o poder de Deus aperfeiçoar-se-á em você. Porque o único caminho para você crescer em Deus, conhecer a Deus, provar o poder de Deus sem morrer do poder de Deus. Porque conhecer o poder de Deus com arrogância de poder mata. O poder de Deus só não mata o fraco. Mas o arrogante que receba algum poder considerado divino, se não for divino, seja pelo menos fenomenologicamente paranormal e entendido como sobrenatural, a gente vê todo dia. Estão aí os arrogantes, dotados de poderes sobrenaturais ou paranormais, vivendo como abominações diante de Deus, porque o poder que os outros chamam de divino, e é só fenomenologicamente paranormal neles, os destrói, porque eles são filhos da arrogância. Eles, com aqueles poderes, se endiabram, não se santificam. Daí Paulo, que era filho e não bastardo da divindade, que tinha experiência legítima com Deus e não na fajutice da paranormalidade, quando foi levado ao terceiro céu e viu coisas e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir, e retornou com a certeza de que não era lícito aos homens referir, porque eram irreferíveis, e retornou e recebeu um espinho na bunda, na carne, em algum lugar doído. Ele sentava e machucava, andava e machucava, piscava e doía, era algum lugar que ele não esquecia nem de dia nem de noite. E 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse dele aquele mensageiro de Satanás. Olha só o que ele diz. Me foi posto na carne um espinho, um mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse em razão das grandezas das revelações. Olha isso. Olha, o cara que era tão cara assim, teve que viver com um espinho no rabo. Que ele pediu a Deus 3 vezes que o tirasse, o Senhor disse não. Se eu tirar o espinho, você vira espinheiro. Quem te salva é o espinho. Porque tu tens a natureza de um soberbo.
saber tudo que tu sabes de mim sem esse espinho vai te luciferianizar de uma sabedoria não quebrantada, não humilhada, arrogante e perversa. Esse espinho fica, porque tu foste ao terceiro céu, mas tu és um gusano carnal, que precisas ver a glória provando relatividade. Porque sem a experiência cotidiana da relatividade, a glória te surta, porque a tua soberba te habita. Por causa disso, tu me conhecerás em fraqueza, porque só em fraqueza um humano, corruptível, habitando esse corpo de morte, pode entrar na glória de Deus e voltar de lá sem se endiabrar. Foi o que eu fiquei aqui meses ensinando no caminho do discípulo, ali em Mateus 17, na transfiguração, como quando depois daquela transfiguração toda, eles viram Jesus transfigurado, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João estavam lá, luz, nuvem luminosa, cenografia celestial. Desceram e tiveram que encarar logo um demônio pela frente, tiveram que se relativizar, tiveram que não conseguir expulsar o demônio, tiveram que experimentar de cara a fraqueza. Senão o surto vem, mano. Eu só ando capacitado a viver na glória de Deus se eu caminhar na experiência da minha relatividade. E com isso não se está dizendo experiência da minha pecaminosidade. Não. Porque aquele que de fato conhece a Deus não consegue mais viver na prática deliberada de nenhum pecado. Não consegue. Mas por outro lado, ele se sonda no coração suficientemente para saber quem ele é. E conquanto ele não viva mais na prática deliberada de pecado, ele sabe nele mesmo que ele é pecador, como Isaías. Ele vai ter sempre que dizer até o último dia: ai de mim, porque os meus olhos viram o santo. Isso é que salva, isso é que dá saúde, isso é que nos mantém humanos. É só assim que a gente pode experimentar poder de Deus sem que a gente vire um líder carismático, surtado, doido, maluco, endiabrado e depois mercenário e depois corrompido. Porque eu já conheci, Braulio, gente que começou santa, séria e boa. Sincera. Não essa turma que está aí, eu já conheci todo mundo acanalhado, quase desde o início. Mas tem gente daí que já teve boa intenção? Teve. Já teve. Não desses maiores. Esses maiores já começaram mal intencionados. Isso aí, infelizmente, eu sei. Porque eles já eram de igreja quando começaram os movimentos deles. Já eram corrompidos nas suas igrejas quando começaram os seus movimentos. Mas tem esposa de gente desses caras aí que era gente crente, que eu conheci crente. E depois se submeteu ao marido na maldade. Mas eu conheci a pessoa legal. Gente boa. Outros. Mas no passado, eu tenho um amigo aqui me assistindo, não vou mencionar o nome do pai dele, e ele é uma pessoa que eu quero todo o bem do mundo, um pastor pentecostal sério mesmo, que foi salvo por um trauma, porque o pai dele foi um dos maiores pastores pentecostais do Brasil na década de 50 e 60. Era um homem que reunia multidões de pessoas pelo Brasil inteiro, especialmente no estado de São Paulo. Multidões. E havia curas divinas espetaculares. Eu vi gente séria que o conheceu novinho, quando essas curas começaram a se manifestar, como o reverendo Antônio Elias, que eu falo sempre. Sim. E que me dizia: meu filho, eu o conheci jovem e era genuíno. Como eu ouvi. Antônio Elias citou ele para você. Muitas vezes, ele conhecia profundamente esse pastor. E eu o conheci também. Fui apresentado a ele. Ele já idoso, eu ainda bem jovem. Mas ele já não era aquela pessoa original. Ele já tinha se corrompido. Depois, antes de morrer, o Senhor tratou dele. Ele morreu na graça de Deus. Mas ele passou muitos anos tomado pela vaidade do carisma. E vivendo dos ecos daquele poder original
que já nem estava presente, porque as pessoas agora já estavam sendo curadas por sugestão, condicionamento, pela fama, deitado na cama, não era mais Espírito Santo. Não tinha mais cura extraordinária. Só tinha essas aí, do R.R. Soares, do Boiadeiro, esse negócio que hipnose cura também. Que faz o cara se sentir benzinho na hora, anda ali, tudo vagabundagem. Pra salvar a cena. Né? É tudo vagabundagem, não é qualquer bom, mágico, sugestionador, técnico de hipnose realiza aquelas melhoras ali. Eu tô falando é de cura braba, não é brincadeirinha de show da fé. Pois bem, era assim. Aí ficou aquele endeusamento do cara. Aí já começa aquele negócio de cadê o lenço dele? Aí vamos distribuir lenço, fazer lenço em série. Ah, virou. Aí já começa o fetiche. Aí não quero paletó. Aí já começa, então leva isso aqui. Aí começam a distribuir os aparatos ungidos. Souvenirs. Aí começa a fazer cura em série, culto em série, marcadia de milagre. Já começa a indústria. Aí Começou, bicho, já era. Quando começa a indústria, o Espírito Santo já foi embora há anos. Aí fica só o psíquico, não mais nenhum poder do Espírito. Fica só poder de mente, sugestão, influência e outros poderes espirituais paralelos e escusos de demônios que entram também nessas curas fajutas. Mas eu conheço gente que começou linda. E com o passar do tempo, o caráter foi se esfacelando, porque ficaram tão impressionados com os milagres que não fortaleceram o caráter na palavra. Aí a palavra foi ficando de lado e o milagre foi ficando por excelência. E o milagre sempre tem que vir a reboque, nunca na frente. É o verbo que se encarna, não é o milagre que se encarna, é a palavra. Jesus diz, porque eu fui enviado para quê? Para proclamar o evangelho, anunciar. Olha os verbos iniciais, são todos verbais. Proclamar, anunciar, tudo isso. E aí vem libertar, curar, tudo mais, mas começa com a palavra. E esses sinais seguem a palavra. Quando você inverte, deixa a palavra e vai só para sinal e vira tudo só um circo de milagres, se transforma numa macumba gigantesca como essa que está aí, feita em nome de Jesus, sem nenhum Espírito Santo. O Espírito que passa ali eu não quero nem dizer quais são, nem quais sejam. Mas o Espírito Santo está presente no coração de indivíduos sinceros, mas no sistema ele já foi há muito tempo, não está presente em nada ali. No conjunto operativo. Está se relacionando com pessoas, porque ele tem relações com indivíduos sinceros. Mas o sistema é apesar do sistema. É como eu dizer o seguinte, Jesus pode curar alguém dentro de uma invocação na macumba? Pode. Porque nenhum capiroto vai atrapalhar a cura que Jesus quiser fazer onde ele quiser fazer. Mas é apesar de. Como lá em Nazaré. Abram em Marcos 6:6. Como Jesus cura apesar de. Lá em Nazaré tinha uma macumba. Qual era a macumba em Nazaré? Era a macumba da familiaridade com Jesus. Que é a pior de todas as macumbas. É a única que deixou Jesus admirado. Ah, é, Caio? Verso 6 do capítulo 6 de Marcos diz: admirou-se o Senhor da incredulidade deles. Porque eles diziam, esse aqui a gente conhece o pai dele, a mãe dele, a familiaridade. A mãe dele não mora entre nós, as irmãs, os irmãos, ele não cresceu aqui. Bicho, essa macumba, né, moleza? O Senhor se admirou e não pôde fazer muitos milagres ali, senão curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Disse, puxa, que incredulidade, nem Deus acredita. Brabo. Então, carisma sem caráter, já dizia o meu amigo Peter Kuzmic, é
catástrofe. Sempre.